Durante milhares de anos, a história da antiga China foi transmitida de geração em geração. Pais contavam aos filhos. Anciãos preservavam as lembranças do passado. Cronistas registravam tradições que atravessavam séculos. Foi assim que chegaram até nós as histórias sobre as grandes enchentes e sobre a misteriosa dinastia Xia. Mas existe um momento em que algo muda profundamente. Pela primeira vez, a antiga China deixa de depender apenas da memória. Ela começa a registrar o seu próprio presente. Esse momento marca o início de uma nova era. Uma era em que reis, sacerdotes e escribas passam a deixar mensagens que atravessariam mais de 3.000 anos. É justamente por isso que a dinastia Shang ocupa um lugar tão especial na história. Ela não foi apenas a segunda grande dinastia da tradição chinesa. Ela foi a primeira a deixar evidências escritas produzidas por seus próprios governantes. Graças a isso, pela primeira vez, os historiadores deixam de ouvir apenas o que gerações posteriores disseram sobre o passado. Agora, eles conseguem ouvir a voz daqueles que realmente viveram naquele tempo. Mas antes que isso acontecesse, a China voltou a enfrentar uma mudança de poder. Segundo a tradição, enquanto a dinastia Xie enfraquecia sob o governo de seu último rei, Jie, um novo líder conquistava prestígio entre os povos do leste. Seu nome era Tang. As fontes antigas o descrevem como um governante prudente, um homem capaz de formar alianças, respeitado por outros chefes locais. À medida que a autoridade da Xia diminuía, a influência do Shan crescia. Pouco a pouco, cada vez mais comunidades passavam a reconhecer Tang como a liderança mais forte da região. O confronto tornou-se inevitável. Segundo os relatos preservados pelos antigos cronistas chineses, os exércitos finalmente se encontraram na Batalha de Minqiao. Embora saibamos muito pouco sobre os detalhes desse confronto, a tradição afirma que foi ali que o destino da dinastia Xia chegou ao fim. Tang saiu vitorioso, Jie foi derrotado, e uma nova família assumiu o controle do Vale do Rio Amarelo. Nascia a dinastia Shang. Durante muito tempo, esses acontecimentos também foram vistos apenas como parte da tradição, assim como acontecia com a Xia. Mas, ao contrário de seus antecessores, os Shang deixariam muito mais do que histórias. Eles deixariam cidades, palácios, objetos de bronze, túmulos monumentais e, acima de tudo, escrita. Foi justamente essa escrita que transformou completamente o estudo da história chinesa. Porque, pela primeira vez, os próprios reis começaram a registrar perguntas, decisões, rituais, guerras, colheitas, sacrifícios, tudo aquilo que consideravam importante. Esses registros permaneceriam escondidos sob a terra durante mais de 3.000 anos, até que, por acaso, no final do século XIX, uma descoberta surpreendente mudaria para sempre o conhecimento sobre a China antiga. Tudo começou de maneira inesperada. Não foi durante uma escavação arqueológica, nem em uma antiga biblioteca, mas em uma farmácia. Na época, era comum que antigos ossos fossilizados fossem vendidos como remédio tradicional. Eram conhecidos como ossos de dragão. As pessoas acreditavam que possuíam propriedades medicinais. Muitos desses ossos eram triturados antes mesmo que alguém percebesse seu verdadeiro valor. Foi então que alguns estudiosos notaram algo extraordinário. Sobre aqueles ossos existiam símbolos cuidadosamente gravados. Eles não eram marcas naturais, nem simples desenhos.
Eram caracteres, uma escrita extremamente antiga. Naquele momento, sem que ninguém imaginasse, começava uma das maiores descobertas arqueológicas da história da China. Quando Tang assumiu o controle do Vale do Rio Amarelo, a China não recomeçou do zero. Muito daquilo que havia sido construído ao longo dos séculos anteriores continuou existindo. Os campos continuavam sendo cultivados. Os rios permaneciam determinando o ritmo da vida. As aldeias seguiam espalhadas pelas planícies férteis do norte. Mas, pouco a pouco, o novo reino começou a revelar um nível de organização que impressiona até hoje. A dinastia Shang governou aproximadamente entre os séculos XVI a.C. Durante esse período, a população cresceu, as cidades tornaram-se maiores, o comércio expandiu-se, e a autoridade dos reis alcançou regiões cada vez mais distantes. Ao contrário da imagem que muitas vezes fazemos de um reino antigo, o território Shan não era um bloco uniforme. Seu controle variava conforme a distância da capital. Nas áreas mais próximas, o rei exercia autoridade direta. Funcionários administravam os recursos. Sacerdotes conduziam cerimônias. Artesãos produziam objetos para a corte. Já nas regiões mais afastadas, diversos chefes locais continuavam governando suas comunidades, mas reconheciam a autoridade do rei Shan. Era uma relação baseada em alianças, tributos e apoio militar. Esse modelo permitiu que a dinastia administrasse um território muito maior do que seria possível apenas pela força. No centro desse sistema estavam as cidades, e elas eram muito diferentes das antigas aldeias agrícolas. Escavações arqueológicas revelaram enormes centros urbanos cercados por muralhas de terra compactada. Dentro delas, existiam bairros destinados a diferentes atividades, áreas residenciais, oficinas de artesãos, armazéns, espaços cerimoniais e, naturalmente, o complexo palaciano onde vivia a elite governante. A maior e mais famosa dessas cidades foi localizada próximo à atual cidade de Ania. Ela tornou-se a capital durante os últimos séculos da dinastia Shang. Foi justamente ali que arqueólogos encontraram milhares de inscrições em ossos oraculares, além de palácios, oficinas e alguns dos túmulos mais impressionantes da antiga China. Mas talvez nada demonstre melhor o poder do Shang do que sua habilidade em trabalhar o bronze. Se na época da Xia esse metal já começava a aparecer, agora ele alcançava um nível extraordinário. Os artesãos Shang dominavam técnicas extremamente sofisticadas de fundição. Produziam vasos rituais gigantescos, armas, machados, facas, pontas de lança, sinos, recipientes decorados com detalhes minuciosos. Algumas dessas peças pesavam centenas de quilos e ainda hoje surpreendem especialistas pela precisão de sua fabricação. Produzir um único objeto exigia uma enorme quantidade de trabalho. Primeiro era necessário extrair o minério, depois transportá-lo por grandes distâncias, preparar os moldes, controlar cuidadosamente a temperatura dos fornos e, por fim, realizar a fundição praticamente sem margem para erros. Nada disso seria possível sem uma administração extremamente organizada. Cada vaso de bronze encontrado pelos arqueólogos conta uma história silenciosa. A história de um Estado capaz de mobilizar trabalhadores, controlar recursos, planejar grandes obras e manter oficinas especializadas funcionando continuamente. Mas o bronze não servia apenas para fabricar armas. Na verdade, grande parte das peças encontradas possuía função religiosa, vasos utilizados em cerimônias, recipientes para oferendas, objetos ligados ao culto dos ancestrais. Isso revela algo importante. Na sociedade Shang, política, religião e poder eram praticamente inseparáveis. O rei não era visto apenas como um governante. Era também o principal intermediário entre os homens e o mundo espiritual. Cada decisão importante podia depender da aprovação dos ancestrais. Cada campanha militar, cada colheita, cada construção, tudo podia ser submetido à vontade daqueles que já haviam morrido. E como descobrir essa vontade? Era exatamente aí que entravam os misteriosos ossos encontrados milhares de anos depois em Ania. Não eram simples inscrições.
nem registros administrativos comuns. Eles faziam parte de um ritual que ligava diretamente o rei aos seus antepassados. Um ritual que nos permitiu ouvir, pela primeira vez, a verdadeira voz da antiga China. Imagine viver em um mundo onde nenhuma decisão importante pudesse ser tomada sem antes consultar os ancestrais. Antes de iniciar uma guerra, era preciso perguntar. Antes de escolher o momento da colheita, era preciso perguntar. Antes de construir um novo palácio, era preciso perguntar. Até mesmo o nascimento de um herdeiro podia depender de uma resposta vinda do mundo espiritual. Para os reis da dinastia Shang, os antepassados nunca estavam realmente mortos. Eles continuavam presentes, observando, protegendo e, em algumas ocasiões, advertindo os vivos. Mas como ouvir aqueles que já haviam partido? A resposta estava em um ritual conhecido hoje como divinação por ossos oraculares. Primeiro, os sacerdotes escolhiam um osso de boi ou o casco inferior de uma tartaruga. Essas peças eram cuidadosamente preparadas. Depois, pequenas cavidades eram escavadas em sua superfície. Em seguida, o escriba registrava uma pergunta. As inscrições eram extremamente objetivas. Perguntas como: a colheita deste ano será abundante? Devemos atacar o povo vizinho? A chuva chegará nos próximos dias. O nascimento da criança acontecerá sem problemas. Os ancestrais aprovam este sacrifício. Cada pergunta era gravada utilizando caracteres extremamente antigos. Muitos deles podem ser reconhecidos como ancestrais diretos da escrita chinesa utilizada ainda hoje. Depois da inscrição, chegava o momento mais importante do ritual. Um bastão aquecido era encostado nas cavidades abertas no osso. O calor fazia surgir pequenas rachaduras. Essas rachaduras não eram vistas como simples marcas físicas. Elas eram interpretadas como respostas enviadas pelos ancestrais. O sacerdote observava cuidadosamente cada fissura, seu formato, sua direção, sua profundidade e, com base nisso, interpretava a resposta. Em muitos casos, o resultado também era gravado no próprio osso. Às vezes, até mesmo o que realmente aconteceu dias depois era registrado. Por exemplo, uma inscrição podia dizer: perguntamos se choveria. Depois, os ancestrais responderam favoravelmente. E, dias mais tarde, realmente choveu. É justamente isso que torna esses objetos tão extraordinários. Eles não registram apenas crenças religiosas. Eles registram acontecimentos do cotidiano, campanhas militares, colheitas, doenças, caçadas, eclipses, sacrifícios, nascimento de príncipes, morte de membros da família real. São pequenos fragmentos da vida real de pessoas que viveram há mais de 3.000 anos. Nenhuma outra fonte anterior da história chinesa oferece um retrato tão direto daquele período. Durante muito tempo, esses ossos permaneceram enterrados, esquecidos, protegidos pelo próprio solo, até que, no final do século XIX, voltaram inesperadamente à luz. Como vimos no capítulo anterior, eles começaram a aparecer em farmácias tradicionais, vendidos como ossos de dragão. Milhares foram triturados para produzir medicamentos, sem que ninguém percebesse o verdadeiro tesouro que estava desaparecendo. Foi apenas em 1899 que estudiosos chineses identificaram aqueles símbolos como uma forma extremamente antiga de escrita.
A descoberta causou enorme surpresa. Pouco tempo depois, as investigações levaram arqueólogos até a região de Ania. Ali, foram encontradas as ruínas da antiga capital Shan, e junto delas, mais de 150 mil fragmentos de ossos oraculares. Era uma descoberta sem precedentes. De repente, a antiga China deixava de ser conhecida apenas pelas tradições preservadas em livros escritos séculos depois. Agora, os próprios reis Shan começavam a contar sua história. Os nomes de governantes mencionados pelos cronistas antigos apareciam gravados nos ossos. Datas, rituais, eventos políticos. Tudo isso podia ser comparado com os relatos tradicionais. Pela primeira vez, arqueologia e textos antigos confirmavam um ao outro. Foi nesse momento que muitos historiadores perceberam algo extraordinário. Se os relatos sobre os reis Shan estavam corretos, então talvez outras tradições preservadas pelos antigos chineses também merecessem ser levadas mais a sério. Inclusive, a própria existência da misteriosa dinastia Xia. Foi justamente por causa do Shan que a busca pela Xia ganhou novo impulso. Mas os ossos oraculares revelaram muito mais do que nomes de reis. Eles mostraram como aqueles homens enxergavam o universo. Um mundo onde os vivos e os mortos permaneciam ligados, onde religião e governo caminhavam lado a lado, e onde um rei jamais governava sozinho. Porque, antes de tomar qualquer grande decisão, ele acreditava precisar da aprovação daqueles que vieram antes dele. Para um habitante da dinastia Shan, o mundo não terminava naquilo que podia ser visto. Ao redor das cidades, dos campos, dos rios e das montanhas, existia outro universo, um universo invisível, habitado pelos espíritos dos antepassados, por forças que influenciavam o destino de todos. Nada acontecia por acaso. Uma boa colheita, uma longa seca, uma vitória na guerra, uma doença inesperada. Tudo podia ser interpretado como consequência da vontade do mundo espiritual. Por isso, manter uma boa relação com os ancestrais era uma questão de sobrevivência. Mas nem qualquer pessoa podia fazer essa comunicação. No topo dessa estrutura estava o rei. Hoje costumamos imaginar um rei apenas como um governante ou como um comandante militar. Na dinastia Shan, ele era muito mais do que isso. Era o principal sacerdote do reino. Era ele quem conduzia os rituais mais importantes. Era ele quem consultava os ossos oraculares. Era ele quem oferecia sacrifícios aos ancestrais reais. Na visão do Shan, somente o rei possuía autoridade para representar todo o povo diante daqueles espíritos. Isso fazia dele uma figura única. Seu poder não vinha apenas das armas, nem apenas da riqueza. Vinha da crença de que ele mantinha o equilíbrio entre dois mundos, o dos vivos e o dos mortos. Entre todos os espíritos venerados, os ancestrais da família real ocupavam um lugar especial. Cada rei falecido continuava sendo lembrado nas cerimônias. Acreditava-se que eles continuavam acompanhando seus descendentes, protegendo o reino, ou demonstrando descontentamento quando alguma decisão desagradava, acima até mesmo dos ancestrais. Os textos Shan mencionam uma figura conhecida como Shangyi. Seu nome costuma ser traduzido como soberano do alto ou o supremo governante. Os estudiosos ainda discutem exatamente como Shangyi era compreendido. Não parece ter sido um deus no sentido que muitas religiões utilizam hoje. Também não era apenas um ancestral.
Ele ocupava uma posição superior, uma autoridade máxima sobre o céu, a natureza e o destino dos homens. Curiosamente, os reis Shan quase nunca perguntavam diretamente a Shangui. Na maior parte das vezes, buscavam a intermediação de seus ancestrais, como se eles fossem capazes de levar as questões humanas até essa autoridade superior. Isso mostra como a família ocupava um papel central naquela sociedade. Mesmo após a morte, os laços familiares continuavam existindo. Essa visão também explica a enorme importância dada aos rituais funerários. Os túmulos da elite Shan eram cuidadosamente preparados. Neles, os arqueólogos encontraram vasos de bronze, objetos de jade, armas, carruagens, ferramentas e inúmeros bens que acompanhariam o falecido em sua jornada. Algumas sepulturas impressionam pelo tamanho, outras pela quantidade de objetos encontrados, mas poucas são tão extraordinárias quanto a tumba de Fual. Fual foi uma das esposas do rei Ujin. Durante muito tempo, imaginou-se que as mulheres da antiga China ocupavam apenas funções secundárias. A descoberta de sua tumba mostrou uma realidade muito mais complexa. As inscrições nos ossos oraculares já mencionavam seu nome, mas foi a arqueologia que revelou toda a dimensão de sua importância. Fual não era apenas membro da família real. Ela comandou campanhas militares, participou de cerimônias religiosas, administrou territórios e tornou-se uma das figuras mais influentes de sua época. Seu túmulo permaneceu praticamente intacto durante mais de 3.000 anos. No interior dele, os arqueólogos encontraram centenas de objetos de bronze, peças de jade, armas, objetos de marfim, sinos, evidências de um prestígio extraordinário. A descoberta transformou completamente o entendimento sobre o papel feminino durante a dinastia Shan. Mostrou que, em determinadas circunstâncias, uma mulher podia exercer enorme influência política, militar e religiosa, mas nem todas as práticas religiosas do Shan eram pacíficas. As escavações também revelaram algo que ainda hoje provoca debate entre historiadores: os sacrifícios humanos. Em diversos sítios arqueológicos, foram encontrados esqueletos enterrados em contextos claramente rituais. Alguns acompanhavam membros da elite. Outros parecem ter sido oferecidos durante grandes cerimônias. As inscrições dos ossos oraculares também mencionam esses sacrifícios. Eles faziam parte da maneira como os Shan compreendiam sua relação com o mundo espiritual. Hoje, essas práticas podem parecer extremamente violentas, e realmente eram. Mas é importante lembrar que estamos observando uma sociedade de mais de 3.000 anos atrás, com valores, crenças e formas de entender o universo completamente diferentes das nossas. Para os Shan, esses rituais ajudavam a manter a ordem entre os homens, os ancestrais e as forças do céu. Era essa crença que sustentava o poder dos reis. Mas nenhum sistema permanece inalterado para sempre. Com o passar das gerações, novos desafios começaram a surgir, enquanto os reis Shan continuavam consultando os ancestrais. Um novo povo fortalecia lentamente seu poder nas fronteiras ocidentais. Seu nome era Zhou. Durante séculos, a dinastia Shan consolidou um dos reinos mais poderosos da Ásia. Suas cidades cresceram. Sua metalurgia alcançou um nível extraordinário. Sua escrita atravessou milênios. E seus reis governaram acreditando possuir o apoio de seus ancestrais. Mas,
Como toda dinastia da história, ela também enfrentaria seu momento decisivo. Os antigos textos chineses afirmam que, nos últimos anos do reino Shang, o poder começou a se concentrar cada vez mais nas mãos de seu último governante. Seu nome era Jixin. Durante muito tempo, ele ficou conhecido no Ocidente simplesmente como Rei Zhou de Shang, um nome que pode causar confusão, já que ele não pertencia à futura dinastia Zhou, mas sim a Shang. Segundo os cronistas chineses, Jixin possuía grande inteligência e enorme capacidade física. Era descrito como um homem forte, habilidoso e carismático. No entanto, essas mesmas fontes afirmam que, com o passar dos anos, tornou-se cada vez mais autoritário. Assim como aconteceu com Jie, o último rei da Xia, Jixin passou a ser retratado como exemplo do governante que perdeu o equilíbrio. Os relatos falam de impostos elevados, trabalhos forçados, punições severas, construções luxuosas e uma corte mergulhada em excessos. Também aparecem histórias sobre sua favorita, Daji, que, segundo a tradição, teria incentivado muitos desses abusos. Essas narrativas se tornaram extremamente populares na cultura chinesa e inspiraram romances, peças de teatro e lendas ao longo dos séculos. Mas, novamente, o historiador precisa fazer a mesma pergunta: quem escreveu essas histórias? Assim como aconteceu com grande parte dessas descrições foi registrada pelos vencedores. Os Zhou tinham um motivo muito claro para apresentar o último rei Shang como um tirano. Eles precisavam explicar por que haviam tomado o poder, independentemente de quanto exista de exagero nessas narrativas. Existe um fato que dificilmente pode ser contestado. Ao longo dos últimos anos da dinastia, os Shang perderam parte do apoio político que haviam construído durante séculos. Diversos povos e líderes regionais passaram a enxergar uma nova força surgindo no oeste, o Zhou. Seu líder chamava-se Rei Wu, mas, antes dele, foi seu pai, Rei Wen, quem lançou as bases para essa transformação. Durante anos, os Zhou fortaleceram alianças, conquistaram respeito entre outros povos e prepararam cuidadosamente o momento de enfrentar os Shang. Esse momento chegou por volta do século XI a.C. Os dois exércitos encontrarão-se na famosa Batalha de Mui. As fontes antigas descrevem um confronto rápido, mas decisivo. Parte das tropas Shang teria abandonado Jixin durante a batalha. Outros soldados simplesmente se recusaram a lutar, quando percebeu que a derrota era inevitável. Segundo a tradição, Jixin retirou-se para seu palácio. Ali, cercado por seus tesouros, teria ateado fogo ao edifício e morrido entre as chamas. Com sua morte, chegava ao fim a dinastia Shang. Mas a verdadeira mudança ainda estava por vir. Se os Zhou simplesmente afirmassem: conquistamos porque somos mais fortes, sua vitória seria apenas mais uma entre tantas da história. Em vez disso, eles apresentaram uma explicação completamente diferente. Uma explicação que transformaria para sempre a política chinesa. Segundo o Zhou, nenhum governante possuía o direito eterno de ocupar o trono. O poder não pertencia a uma família para sempre. Ele era concedido pelo próprio céu. Enquanto um rei governasse com justiça, o céu lhe permitiria continuar, mas, quando se tornasse corrupto, cruel ou incapaz, esse direito seria retirado e entregue a outro governante mais digno. Essa ideia recebeu um nome: o Mandato do Céu. Ela justificava a queda da Xia, explicava o fim da Shang e,
Dali em diante, passaria a orientar praticamente toda a história política da China. Sempre que uma dinastia caía, a seguinte afirmava exatamente a mesma coisa: não tomamos o poder pela força, recebemos o mandato do céu. Foi uma ideia tão poderosa que continuou influenciando imperadores chineses até o início do século XX. Poucas teorias políticas sobreviveram por tanto tempo. A dinastia Shang deixou um legado extraordinário. Ela aperfeiçoou a metalurgia do bronze, construiu grandes centros urbanos, fortaleceu uma administração complexa e, acima de tudo, deixou os primeiros registros escritos da história chinesa. Graças aos ossos oraculares, hoje conhecemos nomes de reis, cerimônias religiosas, guerras, colheitas e até dúvidas que atravessaram mais de 3.000 anos para chegar até nós. Com o Shang, a antiga China deixou de ser apenas tradição. Ela passou a ser também história documentada, mas seu maior legado talvez tenha surgido justamente no momento de sua queda, porque foi do fim da dinastia Shang que nasceu uma ideia capaz de moldar toda a civilização chinesa pelos 3 milênios seguintes: o mandato do céu.